Boa noite, sejam muito bem-vindos ao workshop Vendas Online em Massa. Este evento será dividido em 3 dias, onde hoje, o primeiro dia, nós iremos falar sobre os 5 erros de quem tenta vender online. Amanhã nós teremos a nossa aula 2 do nosso workshop Vendas Online em Massa, onde nós vamos falar sobre os fundamentos da venda online em massa. E no terceiro e último dia nós teremos a nossa última aula do nosso workshop Vendas Online em Massa. Mas antes de nós avançarmos para começar a nossa primeira aula do nosso workshop, deixe que eu me apresente. Olá, eu chamo-me Elcida Tatiana e sou estrategista de vendas online. O que isso quer dizer? Significa que eu ajudo empreendedores, eu ajudo empreendedoras a conseguirem fazer as suas vendas através da internet. Eu sei que se você está aí, muito provavelmente é porque você já tem um produto, você já tem um serviço e até já vende no offline. Mas o seu objetivo certamente é fazer com que essas suas vendas elas possam ser migradas para o digital. E para tal, eu preparei este workshop Vendas Online em Massa, que, como eu disse no início, será dividido em 3 dias. E hoje nós iremos falar sobre os 5 erros de quem tenta vender online. Mas antes de nós começarmos a falar sobre os 5 erros de quem tenta vender online, eu quero que você conheça um pouco sobre a minha história, sobre como é que eu vim parar aqui, o que eu vendia e por que é que hoje eu virei mentora de empreendedores online. Bem, a minha história começou há muito tempo atrás, estamos a falar de mais ou menos em 2011, onde eu já vendia produtos. Pouco antes de eu terminar o meu curso na universidade, no segundo ano da faculdade, eu comecei a vender perfumes. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas existia uma réplica de perfumes que tinham tampa dourada. Esse foi o meu primeiro negócio sério. O meu pai apresentou-me uma amiga e nessa altura, quando fomos para a casa dessa amiga, que era colega de escola dele, quando eu cheguei lá, vi os perfumes, interessei-me pela oportunidade de venda. E comecei a levar os produtos em casa dela e eu vendia para os meus colegas da faculdade, vendia para os meus colegas do serviço na altura, porque logo no segundo ano da faculdade eu já estava a trabalhar. E nessa altura eu vi que muitas pessoas se interessavam pelos produtos que eu vendia. Eu vendi muitos perfumes. Depois de terminar o meu curso, chegou a altura que eu achei que poderia viajar para fazer a minha segunda formação, que neste caso era o meu mestrado. Consegui uma bolsa, viajei para a África do Sul. E quando eu cheguei lá, nessa altura, quando eu fui para a África do Sul, eu já trabalhava aqui numa empresa, na verdade era numa escola, na escola onde eu me formei. E para poder viajar eu tive que vender o meu carro, que havia ganho do meu pai, e tive que levar algumas economias que eu tinha. Quando eu cheguei lá, certamente, eu já tinha parado o negócio dos perfumes de tampa dourada, eu vi que eu poderia não só estudar, mas poderia também fazer algum negócio. Então, na altura, eu comecei a comprar bolsas, aquelas bolsas de fim de semana, mandava para Maputo. Comecei a vender tudo aquilo que eu achava que era interessante, mandava para cá e as pessoas vendiam aquilo que eu enviava, as pessoas compravam e os clientes foram aumentando. E depois eu recebi uma oportunidade de poder representar uma marca. Nessa altura, comecei a fazer essas vendas, vinha uma vez por mês para cá e o negócio foi crescendo. De repente eu achei que poderia crescer mais o negócio. Naquela altura, eu já enviava os catálogos da revista do produto que eu vendia através da internet. E tudo começou aí. Eu mandava uma vez por mês a revista para todos os meus contatos que eu tinha por e-mail. E as pessoas viam as revistas, encomendavam os produtos e eu mandava os produtos. Depois de um certo tempo, passou mais ou menos um ano em que eu terminei de fazer o inglês, já tinha conseguido a aprovação para o tema que eu ia fazer o mestrado por pesquisa. Eu voltei para Maputo. Nota, não terminei o mestrado porque eu descobri que não era aquilo que eu queria. O tema que eu tive na altura foi sobre biometria facial. E olha, eu nunca fui boa em matemática. Quando eu descobri que tinha que fazer a segunda formação em matemática, eu logo vi que não era aquilo que eu deveria fazer. Então comecei a pensar e eu disse que não, é melhor eu fazer algo que sempre foi meu sonho. Eu sempre sonhei ser empreendedora. E foi aí onde eu tomei a decisão de trocar a biometria facial por MBA, que é Gestão de Negócios. Volto para Maputo.
quando eu voltei para Maputo, juntamente com o negócio que eu conheci quando estava a estudar, eu senti necessidade de crescer, senti necessidade de expandir. E comecei na altura a chamar amigos, chamar familiares para se juntarem à oportunidade de negócio e eu comecei a fazer algum dinheiro. Nessa altura já existiam algumas plataformas como o OLX, por exemplo, e eu comecei a fazer a divulgação dos meus produtos através dessas plataformas. Mas mesmo assim, eu não me sentia totalmente satisfeita. Conseguia vender muitos produtos, conseguia alcançar muitos clientes, mas eu sabia que poderia alcançar através de uma outra forma, mas que eu ainda não sabia qual é que essa outra forma poderia ser. E depois de um tempo, eu fiz um curso. Esse curso chama-se Forma Milionária, do Acel Tivani. Esse curso ainda existe hoje, vocês podem pesquisar e procurar saber. E quando eu fiz aquele curso, na verdade, muita coisa abriu-se na minha vida. Não foi só a questão do conhecimento sobre as finanças, mas também sobre outras visões sobre empreendedorismo. Quando nós estamos numa rede com pessoas que lutam pelo mesmo que nós, quando nós estamos com outros empreendedores, outras ideias aparecem. E quando eu terminei de fazer esse curso, adivinha o que aconteceu? Muitas chaves começaram a abrir-se no meu caminho. E foi aí onde eu comecei a descobrir que, afinal de contas, existia algo a mais que nós poderíamos explorar para fazer as vendas através da internet. E nessa altura, o que aconteceu? Eu descobri que poderia usar a internet para vender, comecei a ter resultados e muitas pessoas começaram a procurar-me para procurar saber como é que eu fazia para conseguir ter as vendas que eu já conseguia fazer online. Nessa altura, eu já conseguia fazer recrutamento através da internet, eu já conseguia conquistar mais clientes ainda através da internet e eu achei que eu poderia ajudar outros empreendedores para que eles não passassem pelo mesmo que eu passei. Olha, o caminho a solo ele é muito doloroso e foi assim que eu comecei a abrir as primeiras turmas do meu curso Vendas Infinitas, que é um curso que ensina as pessoas a fazerem as vendas através da internet. Mas esse não vai ser um assunto para hoje, esse vai ser assunto que nós vamos falar mais a fundo na nossa terceira aula, porque pelas perguntas que muitas pessoas colocam sobre como é que podem fazer para entrar nos meus cursos, então é por isso que eu sempre tenho aberto turmas e no fim desta aula, no fim deste workshop, no terceiro dia, você terá a oportunidade, se você quiser, de entrar para o lado de cá e fazer essa caminhada de mãos dadas comigo. Mas hoje nós vamos já falar sobre os 5 erros de quem tenta vender online. Mas por que eu preciso falar sobre esses 5 erros de quem tenta vender online? Porque eu sei que você que está aí desse lado provavelmente já tenha tentado alguma coisa. Eu sei que você que está aí desse lado já pode ter visto pessoas que conseguiram ter algum sucesso através das vendas da internet. E eu espero que você tenha aí consigo papel e caneta para começar a anotar e garantir que você não volte a cometer esses erros se você quiser ter resultado no digital e se você quiser realmente ser uma empreendedora que consegue fazer vendas online em massa. Então vamos lá para o nosso primeiro erro de quem tenta vender online. E o primeiro erro não seria nada mais, nada menos do que a falta de organização no negócio offline. O que eu quero dizer com isso? Muitos empreendedores, muitas empreendedoras, elas acham que a internet ela vai fazer uma magia, que a internet ela vai fazer um milagre. A internet ela pode maximizar o seu negócio se você tiver o seu negócio já estruturado. E é aí onde muitas vezes as pessoas não entendem. As pessoas correm e dizem que não, eu descobri o botão impulsionar, eu quero novos clientes para o meu negócio. Mas quando esses clientes do teu negócio começam a chegar até ti, você não sabe o que fazer com eles. Porque você não sabe atender o seu cliente, você não usa as ferramentas certas. E isso quer dizer que se você não tiver as bases do seu negócio bem organizadas, a forma como você vai atender o seu cliente, qual vai ser o workflow, qual vai ser a etapa 1 quando o cliente entrar em contato consigo, este tal cliente que você conquistou através da internet, o que você vai fazer com ele, o que você vai falar com ele. Se isto não estiver bem estruturado, então não vai adiantar você usar
a internet para poder vender, porque simplesmente da mesma maneira que você vai atrair pessoas até você, você vai fazer com que estas pessoas desapareçam uma a uma. E é exatamente isso que acontece com a maior parte das pessoas que tentam vender através da internet. E eu espero sinceramente que ao sair desta primeira aula você perceba que precisa saber qual é o workflow do seu negócio. O que você vai fazer com a pessoa que vai aparecer a você vinda pela internet? Como é que você vai atender esta pessoa? Será que você vai ter uma mensagem automática? Será que logo a seguir você vai estar lá para poder lhe responder? Será que essa pessoa vai ter acesso ao menu do seu produto, ao catálogo de produtos da sua empresa? Você tem que ter clareza sobre as etapas, sobre a experiência que o teu potencial cliente vai ter ao entrar em contato consigo através da internet. E assim que você tenha anotado este primeiro erro sobre quem tenta vender online, eu quero te convidar agora para nós passarmos para o segundo erro de quem tenta vender online. E esse segundo erro ele é tão incrível que faz com que muitas pessoas comecem a frustrar-se. O segundo erro tem a ver com não entender o que é vender através da internet. E muitas vezes o que acontece aqui? Primeiro você precisa entender que quando nós estamos a fazer uma venda através da internet, significa que se você não tiver dados no telefone, significa que se você não tiver internet, você não tem como fazer este sistema acontecer de uma maneira eficaz. Então, isto já dá uma ideia clara de que para vender online você precisa estar conectado à internet. E deixa-me dizer uma coisa, que a internet é a rua mais movimentada do mundo. Mas se você não souber como tirar benefício desta rua mais movimentada do mundo, as pessoas vão passar pela sua rua e você não vai tirar benefício destas pessoas. E para poder entender qual é a essência da venda de quem quer explorar a internet, você precisa perceber que quando nós estamos a falar de venda pela internet, você pode mencionar as vendas, por exemplo, que você faz pelo WhatsApp e também pode mencionar as vendas que você pode fazer através das diversas outras plataformas digitais que existem. Vamos primeiro falar sobre as vendas através do WhatsApp. Uma das coisas que eu gostaria que você percebesse, que você entendesse para não cometer este segundo erro de quem tenta vender online, é que quando nós estamos a falar de venda através do WhatsApp, seja através de grupos, seja através do teu status, sim, porque eu sei que muitas das pessoas que estão a ver este vídeo já fazem parte das pessoas que postam produtos todos os dias, mas infelizmente muitas dessas pessoas não conseguem vender. E daí começa a história que a internet não funciona. E para tal, você precisa perceber que quando você expõe os teus produtos através do teu status do WhatsApp, só vai ter acesso a visualizar estas coisas que você publica quem tiver o seu número gravado e quem você também tiver o número gravado. Daí que a nossa venda pelo WhatsApp tem que ser algo que faz parte da nossa estratégia de venda e não pode ser a nossa única estratégia de venda. Ah, mas Elcídia, por que você diz que o WhatsApp não pode ser a nossa única estratégia de venda? Por uma razão muito simples. Porque o WhatsApp é como se você estivesse a vender dentro de uma caixa, onde você está limitado ao número de pessoas que têm o seu contato guardado no telefone. E depois daí tem uma outra coisa mais interessante ainda, é que nem sempre as pessoas que fazem parte da nossa lista de contatos fazem parte do nosso público-alvo. Você sabe, aquela tua prima, muitas vezes ela nem olha para os teus stories. Aquele teu primo, muitas vezes é aquele que só pede o produto para ser entregue sem pagamento. E são estes tipos de clientes que nunca vão fazer o nosso negócio crescer. Então, para começar a pensar no crescimento do seu negócio, você precisa cogitar a possibilidade de usar o WhatsApp em combinação com outras opções que não limitem ao tipo de pessoas que você conhece. O que eu quero dizer com isso? Além de usar o status do seu telefone do WhatsApp, você também tem que estar exposto nas redes sociais, porque é lá onde vão passar as pessoas que você não conhece. Porque se você só estiver a fazer a venda dentro do círculo das pessoas que você conhece,
significa que a tua probabilidade de crescer, ela é muito limitada. Então, eu acredito que depois dessa explicação, você já percebe que não pode basear o teu negócio através da venda do status do seu WhatsApp. E sim, você deve usar este WhatsApp em conjugação com as redes sociais. Porque as redes sociais, como por exemplo o Instagram, o Facebook e muitas outras plataformas que eu não vou mencionar aqui, elas vão te possibilitar alargar a tua base de clientes. E só começando a considerar esta possibilidade, você vai ver que a tua cartela de clientes, ela vai crescer todos os meses. E uma vez que nós já falamos sobre o nosso segundo erro, nós agora vamos passar para o terceiro erro de quem tenta vender online. Eu penso que você já se apercebeu que se eu digo tenta vender online, significa que provavelmente nós estamos a falar de alguém que já tentou e não conseguiu. Nós estamos a falar de alguém que já tem o seu perfil do Instagram. Nós estamos a falar de alguém que provavelmente até já fez alguns posts, mas essa pessoa diz que os meus posts não têm comentários. Esta pessoa diz que eu não consigo nenhuma venda. E para que isto não se repita, vamos passar para o nosso terceiro ponto, que tem a ver com a ausência de uso das ferramentas certas. Você tem que perceber uma coisa: para conseguir fazer vendas online em massa, você precisa conhecer as ferramentas certas para que estas consigam trabalhar ao seu favor. O que eu quero dizer com ferramentas certas? Vamos voltar para o nosso exemplo do WhatsApp. Muitas pessoas ainda usam o WhatsApp normal para poder fazer vendas. Não que isto não possa funcionar, mas o que eu quero que você perceba é que se você usar o WhatsApp certo, que neste caso é o WhatsApp Business, você terá lá muitas ferramentas que vão facilitar ainda até o teu processo de atendimento ao teu cliente. Por exemplo, vamos lá falar de algumas vantagens que você pode ter com o WhatsApp Business. Você pode definir mensagens de saudação, onde o teu provável cliente não vai ter que esperar que você acorde para ter a sua resposta. Você pode definir o catálogo dos teus produtos, que vai estar lá disponível já com os preços. Você pode colocar etiqueta para os clientes. Você vai poder partilhar os links e conectar com outras plataformas. Você vai poder definir os seus horários de atendimento, dentre muitas outras coisas. Então, eu quero que neste terceiro ponto você saia dele com a decisão de passar a usar o WhatsApp Business se você realmente quiser fazer vendas online em massa. Porque se você continuar, por exemplo, a usar o seu WhatsApp simples, você estará limitado e não poderá beneficiar de muitas outras coisas que o WhatsApp Business, que é o WhatsApp específico para empreendedores, tem para lhe oferecer e fazer com que seu negócio ele seja feito de uma maneira muito mais suave. Vamos falar agora para a segunda ferramenta. Na verdade, é a segunda das que nós vamos falar aqui, para que não possa ficar muito longa a nossa aula, mas que você consiga sair dela com ideias claras. Instagram. Muitos empreendedores, quando abrem o Instagram, eles nem têm a noção de que existem vários tipos de conta do Instagram. E depois o que acontece? Ele não consegue maximizar ou pode ouvir falar de alguns benefícios que acontecem com as contas de outros empreendedores, mas ele não consegue aplicar. E por que ele não consegue aplicar? Porque todas as plataformas que são feitas para nós podermos vender, a maior parte delas tem uma opção específica para negócio. E com o Instagram não é diferente. Se você quiser fazer um anúncio, se você quiser avaliar as métricas do negócio, você vai precisar usar a versão business dessa ferramenta. E muitas pessoas, quando não se apercebem destes pequenos detalhes, elas começam a fazer o seu negócio usando plataformas que não são próprias para nós podermos fazer o negócio. Então, se você conhecer as ferramentas certas, você pode ter certeza que o seu negócio ele vai ser conduzido de uma maneira muito mais suave e você vai conseguir alcançar os seus resultados se você estiver a usar as plataformas certas, aplicando as estratégias certas. E agora, eu quero te convidar para o nosso quarto ponto, o nosso quarto erro de quem tenta vender online. E este ponto, o quarto ponto de quem tenta vender online,
ele tem a ver com uma coisa muito sensível. Muitas vezes nós nem sequer entendemos o que nós estamos a fazer para tentar vender o nosso produto. E é aí onde o quarto ponto fala sobre a ausência de planificação de ações de venda. Mas o que eu quero dizer com ações de venda? Gente, vender pela internet é muito mais do que aquilo que parece. Eu sei que você tem tentado imitar o que você vê os outros empreendedores a fazerem. Eu sei que você tenta pegar uma dica ali e outra dica aqui, mas no final das contas, estas dicas não trazem resultado para ti. Por quê? Porque toda a estratégia de venda, ela é composta por vários passos que têm a ver com princípio, meio e fim. E uma das coisas que eu quero lhe chamar a atenção aqui sobre as ações de venda tem a ver com a planificação. Muitos empreendedores não conhecem sequer as datas importantes que nós podemos criar ações de vendas. Muitos empreendedores não sabem quais são as datas onde nós devemos maximizar as nossas ações de venda. É quando chega dezembro que a pessoa descobre que tem vendas de Natal. É quando chega fevereiro que a pessoa descobre que tem Dia dos Namorados. É quando chega maio que a pessoa descobre que tem Dia das Mães. E esta ausência da planificação das suas ações de venda, ela faz com que você não consiga maximizar os resultados. E uma coisa que você tem que perceber é que uma ação de venda, ela deve ser planeada e executada em avanço. Ou seja, o que você pretende vender agora deve começar a ser publicado antes para garantir que você consiga alcançar o teu resultado. E eu digo mais, muitas pessoas caem no erro de achar que só devem vender em datas especiais. E isso nunca pode ser verdade, porque eu sei que as tuas despesas, elas não são somente nas datas especiais. Você precisa que o teu negócio ele seja lucrativo em todos os dias, em todos os momentos e em todos os meses do ano. Mas certamente você não vai conseguir obter este resultado se você não tiver a planificação das tuas ações de venda. E as ações de vendas, elas são tão abrangentes que elas tocam também um outro passo que tem a ver com você investir para o teu negócio poder crescer. E é aí onde muitas pessoas dizem que eu não preciso pagar anúncios, eu não preciso pagar tráfego, porque para mim está tudo bem. Isso está tudo bem hoje, mas certamente daqui a algum tempo a base de clientes que você tem não vai ser suficiente para sustentar o nível de vendas que você tem para poder fazer. Então, eu preciso que você entenda que as ações de venda, elas devem ser criteriosamente avaliadas. Você tem que saber quais são os momentos que você vai vender muito, quais são os momentos em que você está a fazer vendas estáveis, para garantir que sempre exista fluxo de caixa para o teu bolso. Afinal de contas, nós nunca podemos nos esquecer que o objetivo principal de cada negócio é a lucratividade. E eu sei que dói para ti não conseguir fazer vendas. E por que eu sei disso? Porque eu já passei por tudo aquilo que provavelmente você esteja a passar. Então, no fim deste quarto ponto, eu quero que você perceba que as tuas vendas, elas não podem surgir do acaso. Elas devem ser planificadas e acopladas a uma estratégia. E agora que nós estamos a falar de estratégia, ela naturalmente já nos conduz para o nosso quinto e último erro de quem tenta vender online. A ausência de aplicação de estratégias de venda em massa. O que significa isso? É quando o teu negócio ele só sobrevive de postar no status do WhatsApp. Eu sei que você sabe que é doloroso. Imagina ter que acordar todos os dias e só depender dos posts que você faz. E eu sei que você sabe que o WhatsApp é uma plataforma temporária. O status do teu WhatsApp, tudo aquilo que você publica num determinado dia, fim das 24 horas desaparece. Então, se você quiser que aquela informação continue disponível, você vai precisar de voltar a publicar. E é aí onde entram as diversas estratégias de venda. E numa estratégia de venda em massa, o que acontece? Acontece que nós vamos dispor o nosso produto para que muitas pessoas possam ver
este produto e muitas pessoas possam comprar. Essa estratégia de vendas em massa é a famosa para quem conhece, e para quem não conhece, provavelmente é o termo chamado live shop. É nesta live shop onde você vai ter a possibilidade de mostrar o teu produto e ter vários clientes a verem aquele mesmo produto. E o melhor de tudo é que esta demonstração de produtos que você vai fazer com que os teus clientes que estejam do outro lado a acompanhar aquela sessão ao vivo, elas lutem pelos poucos produtos que você tem. Mas o melhor de tudo é que depois de vender para estas pessoas que estarão contigo online, a fazer esta venda em massa, a participar da tua live shop, elas podem voltar e assistir à gravação. O que eu quero dizer com isso? Significa que nós vamos vender para quem estiver conosco em live, online, mas também vamos continuar a fazer vendas para quem assistir à gravação do nosso evento ao vivo. E a grande importância aqui que a live shop tem para os negócios é que a live shop ela não deve ser feita nas datas comemorativas. Você pode agendar essas estratégias de venda em massa para fazer periodicamente. Pode ser feita uma vez por mês e o melhor de tudo, pode ser feita 2 vezes por mês, de acordo com a agenda do que você quer vender dentro daquilo que é a tua estratégia de vendas. Mas o melhor de tudo é que a live shop ela não tem limitação e tu tens a possibilidade numa live shop de fechar as vendas que tu fazes em um mês. E uma coisa muito interessante que eu gostaria que você percebesse é que muitos empreendedores eles têm limitação para aprender novas estratégias. Então, no fim desta quinto motivo sobre os erros de quem tenta vender online, eu quero que você perceba que uma das coisas mais importantes de quem quer ter sucesso em qualquer que seja a área é ter uma mente aberta para aprender novas estratégias. Olha, essa aula já está a ficar longa e eu sei que você já apontou um monte de coisas sobre os 5 erros de quem quer e quem tenta vender online. Mas antes de terminar esta nossa primeira aula do nosso workshop Vendas Online em Massa, eu quero que você saiba que eu, no final deste evento todo, no nosso terceiro dia, eu vou sortear um presente super especial. Eu não sei se você sabe, mas aqui ao meu lado eu tenho 2 lâmpadas e esta é uma ferramenta que é usada para fazer live shop. Claro que você não é obrigado a fazer uma live shop com uma ferramenta como esta, mas se você tiver, ela pode facilitar o teu processo de venda. Eu quero sortear 2 pessoas para que elas possam ganhar uma ferramenta dessas para poder começar a organizar e agendar a sua live shop. Mas para poder participar e habilitar-se a ganhar, eu quero que você participe fazendo ações muito simples. A primeira ação que eu vou precisar que você faça é tirar uma foto desta aula. Eu quero que você tire uma foto. Tira um print screen aí no teu telefone, no computador, onde quer que seja. Tire um print screen e depois você vai para os seus stories do Instagram, vai publicar a foto e vai usar lá o arroba para me marcar. O meu perfil do Instagram é Alcídia Tatiana e eu vou ver a tua marcação, eu vou repostar no meu stories e desta forma nós vamos criar um movimento para fazer com que as pessoas parem de sofrer por não saber vender online. Então você já sabe, para se habilitar a ganhar uma das 2 lâmpadas que eu vou sortear no final deste evento, você precisa primeiro tirar uma foto, depois postar nos seus stories do Instagram e me marcar. E depois disso você vai se habilitar a ser um dos 2 vencedores da lâmpada. Mas antes desta aula terminar, eu quero saber o que você está a achar deste evento, o que você achou desta primeira aula. Aqui embaixo desta aula você vai encontrar um campo onde você pode digitar os comentários. Eu quero saber o que você achou desta aula. Eu quero saber se algum dos pontos mencionados nesta primeira aula
faz parte de algo que você não sabia? Então escreva aqui embaixo tudo aquilo que você achou sobre esta aula número 1 do nosso workshop Vendas Online em Massa. Mas, antes de nós terminarmos esta aula, eu quero de antemão marcar de novo o encontro contigo para amanhã, à mesma hora, onde nós vamos ter a nossa aula 2 do nosso workshop Vendas Online em Massa, onde nós vamos abordar os 2 fundamentos da venda online em massa. Então não se esqueça, já coloca alarme para você não se esquecer e eu espero por si amanhã, à mesma hora, aqui para a nossa segunda aula do nosso workshop Vendas Online em Massa.